Eu quero trazer uma pregação, e lembrando, você que não veio de manhã, hoje eu fiz uma pregação sobre a expectativa que eu tenho enquanto uma igreja que cresce, tá bom? Então, se você puder, dá uma assistida depois no YouTube, porque eu acho que vai ser interessante, para que a gente sempre tenha a mesma visão. Hoje de manhã eu falei que crescer é importante, desde que gere frutos para o reino. Então, se você puder, dá uma olhada. Mas vamos lá. Hoje o tema da minha pregação é um tema não muito comum. O tema é um beijo, uma espada, um plano e a graça. Um pouco grande, não precisa anotar, mas é porque na minha cabeça tem que ter um tema para seguir, baseado naquilo que o Senhor fala comigo. Você já teve a compreensão errada de alguém? Alguém que você olhou, pensou alguma coisa quando você conheceu, e aquilo que você percebeu na caminhada foi o contrário. Já teve isso? A gente geralmente passa por isso, né? Às vezes a gente deposita demais a esperança, a confiança, mal conhece e já chama de BFF, de Miglis, de Tonight Never, e não é nada daquilo. E já passou pelo contrário? Quando pessoas deixam claro que a expectativa que tinham de vocês não era uma expectativa como ela imaginava. Enquanto eu preparava esse sermão, eu me lembro que na minha época de teológica, quando eu fui para a teológica, eu fui junto com o meu melhor amigo. Nós dois tínhamos uma questão de vocação, nós dois atuávamos juntos na igreja, eu atuava mais com juventude, ele com adolescentes, e a gente era tão amigo, eu fui padrinho dele de casamento, ele foi meu, amigão, assim, a gente foi junto para a teológica. Eu não sei se você já teve a chance de fazer uma faculdade com um amigo, não fazer um amigo lá, mas você está tranquilo, porque o problema de um ambiente novo é se estabelecer. A gente então, por já ser amigos, a gente ficava muito junto mesmo, e ele também tem uma veia cômica assim igual a minha, então era muito fácil a gente estar rindo de alguma coisa. Prestávamos atenção, fazíamos os trabalhos juntos, tudo isso normal, mas a gente era muito brother, então não precisou de muito espaço para novos amigos. E aí eu comecei a perceber que com o tempo, as pessoas elas deixavam a gente um pouco de lado. Por exemplo, eles postavam alguma coisa de festa, de churrasco da turma, e não era uma turma tão grande. Na teológica, para vocês terem uma ideia, a minha turma começou com 60 alunos e terminou com 13. Porque o pessoal vai desistindo, e fica só quem aguenta mesmo. E aí eu lembro que depois de muito tempo, eu já estava formado, eu já estava pastoreando, um menino da teológica me chamou para pregar na igreja dele. Ele falou, cara, eu tenho visto aí algumas coisas, né, do seu ministério, você pode pregar aqui na minha igreja? Era um culto de EBD de férias, tal. Falei, vou. E o mundo é tão pequeno que adivinha qual cidade que era a igreja dele? Guarulhos. Qual a igreja era? Não lhe importa, para que você não vá atrás da história. E eu fui. E aí eu fui lá, preguei, tal, dei a aula com esse meu jeito meio imbecil de ser, mas eu não consigo ser de outro jeito. Aí a igreja foi muito com a minha cara, foi muito legal. Aí no final, eu percebi que, sabe quando alguém está com aquela cara de, quero te dizer algo? Ele estava com uma cara de, não, foi legal, foi uma bênção, foi... E eu tipo assim, vai meu filho, solta o que está aprendendo no teu coração. Ele falou, cara, sabe o que é interessante? Falei, o que ele? Quando a gente estudava junto, eu achava você insuportável. Aí eu falei, eu? Ele falou, eu achava você e aquele seu amigo lá muito arrogante. Aí eu falei, mas baseado em que você achou a gente arrogante? Ele falou, não, porque vocês estavam sempre juntos, sempre rindo, e às vezes a gente tinha a impressão que você estava rindo da gente. Eu falei, não, eu sou feliz, eu dou risada. E aí foi legal porque ele disse assim, e tem outra, todos aqueles meninos que andavam comigo achavam o mesmo. Aí eu falei, vocês são tudo futrica. Eu não sou arrogante, mas vocês são futricão. Mas aí passou, e eu até achei engraçado. Eu lembro que eu comentei com ela e eu falei assim, às vezes a gente tem uma imagem que é muito complexa. E aí, passando um tempo, ó como o mundo gira, irmãos, e a gente não pode guardar mágoa. Amém, igreja? Nós temos corações bonitinhos, transformados por Jesus de Nazaré. E eu lembro que um amigo meu, que estava com a igreja crescendo muito, falou assim, Brunão, eu estou precisando de indicação de uns caras bons. O que eu fiz? Indiquei todos eles. Todos eles hoje têm ministério na igreja de um amigo meu. Eu fui o headhunter gospel da vida deles. Fui eu que fiz a ponte. Fui eu que fiz o esquema. E foi uma baita oportunidade de a gente mostrar que não era aquilo. Que simplesmente era a questão de uma amizade de alguém que eu já tinha. Então hoje eu quero falar sobre uma história que apresenta alguns personagens que têm compreensões diferentes
de um momento e de alguém. Eu quero tratar com vocês hoje sobre essa história de ter um beijo, uma espada, um plano e a graça, para que a gente entenda a importância de conhecer o Senhor que a gente chama de Salvador. Amém, irmãos? Então, se você puder, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, por favor, no capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Nós leremos a partir do verso 47. Lucas 22, a partir do 47. Já está projetado ali. Se você não trouxe Bíblia, fique em paz, está ali na projeção, para que você acompanhe junto conosco. E a minha versão diz assim, ó. Enquanto ele ainda falava, e aqui a gente está diante da cena que está o Senhor Jesus, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, que é importante, é eficaz e tem um poder de transformar a nossa vida. Queridos, a gente está aqui diante de um relato de Lucas, que fala sobre esse movimento da detenção de Jesus. Lucas é o evangelho que trata esse assunto de forma mais curta do que todos os outros evangelistas. Mesmo assim, ele inclui algumas coisas exclusivas que só ele coloca, como, por exemplo, a pergunta dos discípulos no verso 49, nos outros não tem, a cura da orelha do Malcolm, que era esse soldado que estava ali, e essa referência ao poder das trevas. Várias pessoas fizeram parte dessa trágica cena da prisão de Jesus no Getsemane, e é sobre isso que eu quero falar essa noite, sobre as pessoas que participam dessa cena, e as suas atitudes diante de uma cena que foi chocante. Se você frequenta essa igreja, você sabe, e se você não frequenta, eu preciso te dizer, nós precisamos ler a Bíblia numa ótica de tentar entender a realidade. A gente lê a Bíblia muito automático. Você percebeu o que está acontecendo aqui? Você percebeu a cena? Então qual que é a cena? E eu vou te contar um pouquinho antes. Quando você pega o capítulo 22 inteiro de Lucas, dependendo do que está na tua Bíblia, naqueles dizerezinhos, ele vai começar dizendo que existe um plano para tirar a vida de Jesus. Ou seja, é no começo do 22 que o Judas já está começando a tramar algo contra o mestre. Depois, a gente vai ter a parte da Páscoa, os discípulos preparando a Páscoa, essa última Páscoa de Jesus. A gente tem cenas aqui marcantes, de Jesus lavando os pés dos discípulos, tendo um último momento com eles, e é nesse momento que Jesus sai com os discípulos. E ele sai para um lugar, só que Judas já havia saído antes. E aqui começa a cena. Jesus está com seus discípulos, ali pelo Getsemane, e de repente vem um monte de gente. O texto diz que veio uma multidão, e a multidão estava armada. Pega a cena, está Jesus e os 11, você já arrumou briga, e quem veio contra veio fortão? Só quem é raiz, moleque, é que ninguém me brinca na rua, né? Eu já arrumei, e tive que correr, e gordo não corre. Só não me lasquei porque eu estava perto de casa e deu para entrar, mais um pouquinho eu seria o alvo. E aí imagina a cena, eles estão ali, de repente chega Judas liderando, com uma multidão segurando pau e espada. E aí o clima fica tenso, fica aquela coisa meio, opa! Aí chega o Judas, vai até Jesus e dá um beijo em Jesus. Jesus olha aquilo e fala assim: você vai fazer isso mesmo? Você vai trair o Filho do Homem? Como se Jesus não soubesse. Judas se afasta, e aí, meu irmão, o clima azeda de vez. Por quê? Porque quando aqueles guardas se aproximam, os discípulos, e aqui você tem que entender que é uma cena, não é uma ficção.
Os discípulos olham para Jesus e falam assim: Jesus, bora reagir? E o texto está dizendo que é Jesus e 11 contra a multidão, ok? Por que os discípulos resolveriam reagir? Pensa comigo, humanamente falando. A chance deles ganharem essa luta, qual era? Humanamente falando, 0. Mas eles andavam com quem? Você já andou com o mais forte da escola ou com o mais folgado? Meu irmão, você fica poderosão. Só que enquanto os discípulos estão perguntando, no meio deles andava um cara que era um pouco ansioso e impetuoso. Que no livro de Lucas não tem o nome, mas nos outros diz que é Pedro. O Pedrão, irmão, ele não pensa muito. Então imagina a cena, os caras vinham se aproximar, os discípulos assim: ô mestre, a gente vai fazer alguma coisa? O Pedro falou: ô mestre, irmão, toma, pá! Pedrão já dá na orelha do Malco. Irmãozão, é sério, entra agora no clima da cena. Uma multidão, você aqui com mais 11, do nada, porque assim, ser Pedro é fácil, difícil é ser amigo. Imagina, você está do lado, a gente vai fazer o quê? De repente fala: eita, o Pedro já cortou a orelha do cara. Não importa a resposta, a gente vai morrer. Imagina a cena. E aí, quando o clima vai esquentar, porque você tem que pensar comigo, você acha que aquele exército ali, eles estavam com algum medo, meu irmão? Claro que não. Aí imagina que, porque uma coisa é ser amigo de Pedro, outra coisa é ser amigo do Malco. Fala: cortou a orelha do meu amigo. Aí Jesus chega e fala: parou! Olha o clima. Aí os caras já estão aqui, ó. Aí de novo você tem que ver na cena, que enquanto está todo mundo segurando, o Malco está aqui, ó, na minha orelha. Meu irmão, tu já perdeu a orelha com espada? Numa treta que nem é tua, você só está lá porque você guarda. Então o clima está azedo, tem um sem orelha, tem Pedro pensando: é só o começo. Tem os outros amigos pensando assim: alguém faz alguma coisa? E tem guarda armado até os dentes. Aí vem a cena apoteótica. Jesus fala: basta! Aí os caras param. Mas se você não entra no texto, você vai achar que eles param assim, né? E aí Jesus... Pô, cara, eu fui falar de manhã, um monte de gente tá te zoando. Eu dei um exemplo do menino: vocês são muito sujos. E aí Jesus chega e fala: basta! O Orlando é maravilhoso, gente. De manhã eu fiz um comentário sobre o menino que eu amo. Vocês foram zoar ele. Quem zoar Orlando não é mais meu amigo. É porque ele tem uma voz performática, eu amo quando ele prega. E aí Jesus chegou e disse: você! É maravilhoso. Não para, por favor, eu acho maravilhoso. Jesus chegou para o discípulo e disse: me segue! Mano, eu acho incrível. Mas eu acho legal porque tem mais voz de Jesus, né? Porque tem gente que vai pregar e fala: e Jesus disse: me segue. Você acha que Jesus era o quê? Doido? Imagina, Jesus chega para o discípulo e fala: vamos andar junto. E eu falo: sai fora, você é doido, você fuma maconha? Então imagina aqui a cena. Aí tem uma orelha no chão, tá mó clima, e Jesus grita: basta! Para tudo. Aí olha o que o texto vai dizer. Que Jesus pega a orelha, já dá um nojo aqui. Jesus pega a orelha do Malco, irmão. Você está na cena? Imagina o que os caras pensaram. O que ele vai fazer? Já pensou se Jesus... Foi a irmã que disse. Aí Jesus pega a orelha, olha aqui, e coloca de volta no Malco. É aí que na minha leitura ele quebra a cena. É nesse momento que fica todo mundo meio assim. Porque, meu irmão, imagina quem estava do lado contra Jesus, que está pensando: ele vai matar a gente, ele vai acabar com tudo, mas ele vai lá e restabelece aquilo que o próprio amigo acabou de fazer. E aí, no final da cena, você sabe, Jesus é preso e é levado. E eu quero então entrar nesse texto, nessa cena toda, para que você entenda esses personagens e para que a gente comece a fazer uma leitura mais real de quem nós somos quando a nossa história envolve Jesus. O que temos feito, como que a gente tem lido as nossas compreensões sobre Jesus. E a primeira coisa dessa cena que eu quero falar para você é sobre esse beijo. Então a gente está diante de Judas, um grande de um ingrato. Judas era parte dos 12, ele foi chamado por Cristo, ele recebeu uma incumbência especial, por quê? Porque dentre os 12, pasme irmãos, Judas era o tesoureiro.
Ele era aquele que cuidava do dinheiro de quem estava junto. Judas, ele ouviu os ensinos de Jesus. Judas viu os seus milagres. Judas foi amado por Cristo. Ele desfrutou do privilégio de ter comunhão com o próprio Jesus. Ele esteve na lista daqueles que tiveram os pés lavados por Jesus. O Judas, ele é nada mais, nada menos do que agora alguém dominado pelo pecado, pela uma avareza gigantesca, e ele abre uma brecha para o diabo. E o diabo, ao entrar na vida dele, faz com que Judas acabe com tudo. Então a gente está diante de alguém que, conforme o verso 48, é o traidor. Jesus, ele desafia abertamente o ato de Judas e chama de traição. E é muito louco isso, porque se você não entender esse movimento todo, irmão, pensa comigo, a traição é um dos atos mais horríveis que existe na vida, sim ou não? Principalmente de alguém que anda com você. E se você já passou por isso, você deve se lembrar que geralmente, todo traidor é alguém que aparentemente é inofensivo. Todo traidor tem fala fofa, mas no coração ele tem uma maldade muito perigosa para acabar com a tua vida. Porque se alguém fosse deveras rebelde, cruel, a gente não daria corda. O traidor tem que ter um jeitinho justamente para que consiga fingir. E Judas é alguém fingido. Judas é alguém que consegue fazer com que as pessoas acreditem nele, mas por dentro ele já está dominado. E aqui você vai perceber que Judas tem um combinado. E qual era o combinado no 47 e no 48? Entregar Jesus com um beijo. Não basta trair. E aí, irmãos, quando você vai se aprofundar nessa parte exegética do texto, toda saudação com beijo num rabi era uma saudação que era costume. Era um sinal de afeto, era um sinal de respeito. Em especial com um superior amado. Quando Judas disse, aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o e levai-o em segurança. Em Marcos 14:44, registra essa fala de Judas. Ele usou uma palavra que no grego quer dizer fileim, que esse termo é um termo mais comum para esse ato. Mas quando o texto diz que Judas, aproximando-se, o beijou, a palavra usada é katafileim. E essa palavra kata, ela é uma forma intensiva desse katafileim, que é um termo que tem qual significado? De beijar, como um amante beija a sua amada. Assim, Judas não apenas beija Jesus, mas ele beija. O que o texto está querendo dizer é que Judas, quando chega diante de Jesus, ele dá um beijo exagerado, um beijo longo. Tipo, a maldade dele é tão grande que não é assim, ó. Não, é como se ele chegasse e falasse assim, mestre, E por quê? Porque Judas queria ter tempo para que todos vissem quem ele era. A intenção era dar à multidão uma oportunidade de ver quem daquele grupo deveria ser preso. Então Judas, ele usa o símbolo da amizade, do afeto, para atrair o Filho de Deus. E aí Jesus aproveita, Jesus pega essa oportunidade, esse momento, para deixar claro que ele se tornaria um traidor. Que Judas agora tem um novo nome, traidor. E aí eu fico imaginando, irmãos, como que isso reverberou sobre a mente de Judas, diante do momento em que ele sente um remorso. Porque arrependimento, você sabe, arrependimento tem fruto, remorso é passageiro. Imagina como ficou a vida de Judas, depois de tudo o que ele fez, e pensando, que porcaria de atitude. Fizeram uma pesquisa recente, é muito louco isso, e perceberam que o nome Judas é o nome menos utilizado para batizar crianças. Olha que interessante, porque não tem como. O que ele fez é tão grande, que não sei se você já percebeu, mas quando alguém, dependendo da sua linha, alguém faz alguma mancada e fala assim, vai ô Judas. Não é assim? E ninguém chama de Judas você com carinho, chama? Cadê o Judas da mamãe? Corre aqui para o colo do papai, meu Judasinho. Não, porque o ato de Judas é tão grande. E aí, irmãos, enquanto Judas traz Jesus com um beijo, esse mesmo Jesus, em Mateus 26:50, chama ele de amigo.
E de fato, Jesus era sim amigo desses pecadores. O amor divino estava abrindo a porta da última oportunidade de um possível arrependimento e uma possível salvação de Judas. Mas ele estava totalmente obcecado pelo diabo. Ele estava dominado. E ele estava permitindo em seu coração que a ganância falasse mais alto que a fé. Ou seja, nós estamos diante de alguém que andou com o Mestre, comeu com o Mestre, conviveu com o Mestre, mas não entendeu quem ele era. É interessante que a fala de Judas ao ver Jesus, ele chama Jesus de Mestre. Era muito comum entre os discípulos chamar Jesus de Senhor, mas a própria fala de Judas já indica o que está no coração dele. Ao chamá-lo de Mestre, eu estou considerando que ele tem algo para ensinar, mas por não chamá-lo de Senhor, eu estou deixando claro que sobre a minha vida, ele não tem poder nenhum. Então a primeira parte dessa cena é esse beijo. O beijo daquele que andou junto, que conviveu junto, mas por não entender quem ele é e por ter a compreensão errada, perdão, o vende por moedas. A segunda compreensão desse texto é uma espada. E aqui a gente tem aí do 49 ao 51. Judas não entendeu quem Jesus era e o vendeu. E agora a gente está diante de outros discípulos. Aqueles que não o traíram, mas são também aqueles que não entenderam quem ele era. Teoricamente, Judas foi aquele que deixou claro que não sabia quem ele era. Mas agora chega a cena dos outros discípulos. Eles definitivamente não haviam interpretado corretamente o que Jesus havia lhes dito sobre a espada, que está lá no 22:36. Então, nesse momento de batalha no Getsemane, quando essa multidão chega armada, com espada, com porrete, para prender Jesus, eles tentam a resistência armada e primeiro fala que todos os discípulos perguntam: Senhor, os feriremos a espada? Tipo assim, Senhor, é para a gente ir para a briga? E aí, meu irmão, esse momento de tensão, eles estão vendo que o mestre está em perigo. Tem aqui uma mistura de medo com coragem, uma mistura de o que será de nós? Vamos esperar ele responder não, mas tem o impetuoso Pedro, que em todo o movimento, e eu estou terminando uma pregação sobre Pedro que eu quero trazer em breve. Pedro era aquele cara que ele era muito brother de Jesus. Você pode perceber que nos momentos de mais intimidade, Pedro está sempre presente. Pedro era aquele cara que andava com o mestre de uma forma diferente, mas em tudo, Pedro era o impetuoso, para o bom e para o mal. Então você vai ver João 6, por exemplo, quando Jesus dá uma dura no povo, dizendo: vocês só me procuram porque vocês querem bênção. E aí aquela multidão começa a ir embora. Lembra dessa cena? E aí Jesus chega e fala assim: não querem ir embora também? Quem que chega na voadora? É Pedro. Senhor, para onde nós iremos? Nós não temos mais. Pedro é esse cara, sabe aquele cara expansivo, que é impetuoso? Você conhece gente assim? Gente que às vezes a conversa nem com ele sempre dá uma resposta. Você está na roda da família e fala: tá frio, tá frio, tá frio. Você está olhando aqui, ele está ali, ó. Nossa, estou sabendo, hein, eu estou sabendo. Pedro é isso. Então, em meio a um monte de discípulo que está perguntando assim: e aí, o que a gente vai fazer? Antes que Jesus responda, o Pedro não quer nem saber. Ele já dá-lhe uma espadada na orelha do Malco. Pedro tinha o corpo mais rápido do que a mente. Pedro era valente. Pedro era destemido. Pedro era aquele cara que representa muito bem o time dos coléricos. Porque não é diferente com Pedro. Com Pedro, é verdade. Mas você já viu alguém falando assim: nossa, hein, Pedrinho? Parece Pedro. Não é um elogio. Não é igual Judas. Tanto é que o nome Pedro é mais comum. Mas é no sentido do ímpeto. Então, esse movimento, Pedro é um baita representante. E aí eu fico imaginando, quem não conhece o desfecho da história? Tem alguém aqui que não conhecia essa história? Todo mundo conhece. Tem gente que não conhecia. Ótimo. Quem não conhece o desfecho, ainda mais se você gosta de filme de guerra, fala sério. Imagina que você se converteu agora e não conhece a Bíblia. Aí você vai ler essa história. Tá lá, Marcão, acabou de se converter, gosta de uma treta, briga de futebol. Aí você lê: e foram buscar Jesus. E Pedro cortou a orelha. Imagina o cara falando assim: eita, vai ficar bom esse texto. Eita, que eu quero ver.
agora o bicho vai pegar. Nossa, então Jesus andava com os caras corajosos. A nossa leitura é assim, quem será que ganhou no final? E eu fico pensando que nesse movimento do pensamento de Pedro, não era simplesmente porque ele era rápido. É que Pedro, ele sabia de um poder que o mestre tinha, mas ele tinha entendido isso de forma errada. Ele não tinha compreendido o plano real, ele não tinha dado ouvidos ao que Jesus falava, ele não tinha entendido o detalhe. Você acha que Pedro cortaria a orelha do cara, sabendo que eles são minoria? Seja sincero, irmãos. Não! Na minha cabeça, o que o Pedro pensou? Eu vou cortar logo, porque o restante é com Hadouken que a gente vai acabar com isso aqui. Pedro pensou, eu corto, a hora que os caras virem para cima, ele vai fazer alguma coisa. Sabe por quê? Ele multiplica pão, ele cura quem está doente, ele anda sobre as águas, ele faz a tempestade acabar. Olha a cabeça de Pedro. Por que eu vou cortar a orelha dele? Porque eu já estive no barco com esse cara na tempestade. E quando parecia que o barco ia tombar, ele saiu lá da proa do barco, levantou e fez assim, ops, acautelai-vos. Aí o vento, aí o mar. Então, a gente às vezes olha para o Pedro e fala assim, Pedro é um zoado. Meu irmão, Pedro estava com a garantia do lado dele. O grande problema não é a atitude, é a compreensão que Pedro tem de quem é Jesus. Então, quando Pedro usa a espada, a expectativa de Pedro, de longe, era tomar uma bronca. Porque o clima para Pedro ficou zoado, ficou ou não ficou? É o teu amigo que vai ser preso, você fala assim, não vai não. Aí você vai lá e pá, reage. Quem toma bronca? Imagina a cara do Pedro. Aí Jesus olhando e fala assim, parou. O Pedro. E o Pedro aqui, ó. Fala, Jesus, fala. Quem que você vai matar? Eu pego o outro. E aí imagina a cena quando Jesus vai curar o Malco. Eu imagino que a espada do Pedro começou a baixar assim, com uma grande desilusão. Tem algo aqui nesse texto muito louco, que você precisa saber. O Pedro, primeiro, ele não tinha entendido a causa de Jesus, ele não tinha compreendido primeiro o plano real dessa mensagem que Jesus veio trazer. Ele não havia entendido que na batalha espiritual, as armas são espirituais. Ele queria resolver na espada aquilo que ele não tinha compreendido na fala de Jesus. E tem algo nesse texto, irmão, que se Jesus não tivesse curado o Malco, Pedro certamente teria sido preso também, e ao invés de 3 cruzes ali naquele Calvário, teria a 4ª cruz de Pedro. Por quê? Porque ele atacou alguém que estava com poder. Pedro, ele participaria de algo que não lhe pertencia, mas diante daquilo que tinha para acontecer, Jesus impede os seus discípulos, mas ele tenta trazer uma lição que a gente não costuma aprender. Pare de pagar o mal com o mal. Porque se Jesus é o teu mestre, a coisa é diferente. Porque Jesus nos ensina a olhar para o ambiente espiritual acima de qualquer coisa. Pedro é um grande exemplo de crente que quer resolver na unha o que só a oração resolve. Eu tenho repetido aqui, meu irmão, crente que é encrenqueiro por causa de Jesus, desculpe te dizer, tu não representa Jesus. A briga de Jesus nunca foi com pecador, foi com religioso. E aí, por vezes, a gente não percebe que por não ter a compreensão, nós deixamos a desejar. E aqui eu quero fazer uma pausa. Posso te fazer um convite para você entender na unha esse texto? Se inscreva no Metamorfose Radical. Me ouça só sobre isso. Se você for no Metamorfose, no próximo que vai ter agora em outubro, né, André? Outubro, quando você voltar, me procure e você vai lembrar dessa pregação. O que Pedro está mostrando é que quem não teve uma visão perfeita de quem Jesus é, vai tentar resolver de forma errada. Nós não fomos convocados para pegar a espada. E aí sabe o que eu fiquei me lembrando? Você já assistiu aquele filme Até o Último Homem? Meu irmão, eu tenho muita dificuldade com filme que tem cunho cristão, porque geralmente é muito ruim a produção, né? Você lembra daquele Deixados para Trás? O cara pilotando o avião ficava roupa. Era uma cena meio bizarrona, mas esse Até o Último Homem. Quem já assistiu? Quem não assistiu, procura. Pior que eu teria que dar spoiler do filme, né? Mas tem uma parte, eu vou contar só o que pode. No final ele morre. Esse filme conta sobre um jovem cristão que é chamado para ir para a guerra. E ele tem com ele, entre ele e Deus, que ele não vai matar ninguém, não vai pegar em arma.
Ele é zoado, ele é aloprado e etc e tal. Só que, aí eu não vou poder contar, porque aí perde a graça, né? Mas ele tem um negócio com Deus. Aquele menino entendeu. Aquele menino percebeu que aqueles que vêm contra nós, sendo humano, evidente, eles precisam ser alcançados pela graça, porque se for pela espada, nós estamos matando aqueles que deveriam ser nosso alvo. A espada não nos pertence. A terceira parte dessa cena é um plano. Então você tem um beijo, você tem uma espada e você tem um plano. E que plano é esse? Esse é o plano que narra a história do nosso Salvador. Tanto os inimigos como os discípulos de Jesus, eles tinham então ideias distorcidas a seu respeito. Quem o via como inimigo pensava que ele era um impostor, alguém que blasfemava e que tentava se passar pelo Messias. Os seus discípulos, diferente disso, achavam que estavam andando com um homem que era um Messias político. Alguém que reestruturaria a nação de Israel e colocaria eles numa posição de privilégio. Ou seja, era muita gente olhando para Jesus como um ser político. Um cara que devolveria uma dignidade e que faria com que eles agora conseguissem vencer. Porque lembra, o povo vive sendo preso e se dando mal. A expectativa deles desse Messias era de um Messias que viesse numa visão mais apocalíptica, uma visão de um Messias que viesse num cavalo, mas com uma metralhadora. Tipo assim, a expectativa do povo é que Jesus fosse o Rambo. Você já viu o Rambo chegando nas cenas? A fita vermelha aqui, cheio de músculo, armado até os dentes, dizendo assim: quem mexeu com meus meninos? Mas não. Chega um homem simples, tranquilo, pacífico, e que veio para cumprir um plano do Pai. E aí você olha para tudo isso, Jesus, ele traz para a multidão, aquela multidão que veio prendê-lo, e para os seus discípulos, que nada daquilo era imprevisto ou acidente. Esse nosso Jesus, ele mostra que estava vivendo aquilo que teria que viver, conforme Marcos 14:49. Estava no plano do Pai, era necessário que tivéssemos esse novo acesso ao Pai, e todas as etapas da caminhada de Jesus do Getsemane ao Calvário foram prenunciadas séculos antes de Jesus vir ao mundo, ou seja, estava se cumprindo o plano de Deus sobre a vida de Jesus. E é muito louco, irmãos, se você conhece a história, ele está tentando avisar os discípulos a toda hora. A todo momento Jesus está tentando dizer: olha, fiquem atentos, vai chegar o dia, vai chegar a hora, eu não vou estar mais aqui, eu preciso cumprir. Tem horas que os discípulos querem se igualar e Jesus fala assim: vocês não podem beber desse cálice que eu vou beber. Então esse plano, todas essas etapas já estava sobre o plano de Deus, até mesmo a ira dos seus inimigos, a rejeição do seu próprio povo, o tratamento que recebeu como criminoso, tudo isso já estava profetizado. Já estava desde o Antigo Testamento. Jesus então revela que o seu reino é espiritual e as suas armas não são carnais. A hora da paixão havia chegado e é por isso que ele foi preso e se entregou. Irmãos, deixa eu te contar uma coisa aqui. Se o Senhor quisesse resolver isso, não dava nem para o começo. O nosso Deus é poderoso, sim ou não? Meu irmão, se Jesus falasse assim: quer que eu mato de quanto em quanto? Espada e porrete, ixi, velho. E era assim, ó. Ele acabava com tudo. Esse plano precisava acontecer, porque se não fosse desse jeito, dificilmente nós entenderíamos a essência da criação. Então ele era necessário para que nós pudéssemos perceber o plano de Deus para as nossas vidas. É a chance de sermos resgatados e encontrados. Aquilo que Jesus passou, eu preciso te lembrar essa noite. Ele tomou o meu e o seu lugar na cruz do Calvário. Toda parte da lei estava claro que a gente não conseguiria cumprir. Toda a lei. Não adiantava, em alguma coisa a gente ia falhar. Em alguma coisa, Job, a gente ia ficar para trás. Em alguma coisa ia dar errado. Então o grande plano é o Senhor mandando o próprio e o único Filho, e esse Filho vem, nos ensina como viver, e é aqui que eu preciso que você entenda, irmãos. Quando nós somos perseguidos por questões religiosas coerentes,
É porque o mundo não está preparado para seguidores de Jesus. Porque Jesus era subversivo para o tempo. Todo mundo queria dar pedrada, Jesus dava abraço. Não pode curar no sábado, o sábado não é maior do que o que eu faço. Jesus, ele tem então esse movimento de cumprir o plano do Pai. E aí a gente vai para o último ponto. Nós temos o beijo, nós temos a espada. Você tá aqui comigo até agora? Tem um plano, mas termina com a graça. E aí a gente vai para a parte que você olha e fala, uou! Quando a gente olha para a graça, eu quero terminar falando do último personagem que a gente pouco fala. Eu quero terminar essa pregação falando sobre Malco. Irmãos, essa pregação veio para o meu coração no dia que eu estava aqui num culto do Radical, e eu fui citar esse trecho. Eu citei. Eu saí daqui, pasmo, dizendo, eu preciso me aprofundar nesse texto. Eu preciso pregar sobre isso. A gente está diante, então, de Malco. Pouco se sabe sobre ele. Ele entra na história só porque a orelha foi cortada. Se não fosse, Malco não seria citado, concorda? Ele está com um time. Ele está no time de perseguidor. Mas esse ímpeto de Pedro faz com que a orelha cortada seja dele. E aí o Malco, provavelmente, era o linha de frente ali do time. Esse Malco, ele está servindo e respeitando o quê? As ordens apresentadas. Ele está armado, provavelmente pronto para matar e para morrer. Ele chega ali para cumprir uma ordem e quando ele vai ver, a orelha dele está caída. Meu irmão, eu imagino que o Malco estava numa mistura de dor com ódio naquele momento. Sim ou não? Ele olha para aquilo. Eu acho que o Malco fica pensando assim, espero que ninguém mate eles, que prenda, porque eu preciso me resolver com esse Pedro. Quem que esse pescador está pensando? Que é? E aqui eu quero que você entre na cena de novo. O Malco está bravo. Ele está no time dos que vieram para prender. Ele está na linha de frente tentando fazer o que foi pedido. Mas a espada passa bem no rosto dele. Alguns teólogos vão dizer que a tentativa de Pedro teria sido de matá-lo. Mas Pedro erra a espada. A orelha cai. Malco está com raiva, Malco está sangrando. Mas aí entra esse Jesus. Que viagem. Jesus não só para a cena. E vamos ser sinceros, Jesus podia deixar o Malco sem orelha. Mas ele precisava apresentar a graça em todos os ambientes que ele estava. E aí, meu irmãozão, o pecador, perseguidor, que veio para prendê-lo e para matá-lo, quando está precisando, é curado pelo próprio Jesus. Meu irmão, essa cena de Jesus pegando a orelha do Malco e colando, vamos ser sinceros, a gente não está muito pronto para milagre, é ou não é? A gente acredita, mas não assusta um pouco? Ainda mais um milagre desse, e eu acredito em milagre, eu não acredito muito em show, mas eu acredito em milagre, acredito. Não acredito nesses caras que pregam, né, que nem uma vez uma pessoa, que não é maldosa, porque você sabe, né, eu tenho uma perna maior que a outra. Aí a pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, você viu lá que tem um pastor agora que iguala as pernas das pessoas? Eu esperei para ver se era uma piada, né? Eu já estava aqui nem Pedro, eu já puxei e falei, que é, velho? Só que eu vi que a pessoa estava assim, sério, falou assim, eu vi um vídeo, ele junta a perna da pessoa e a perna vai crescendo. Aí eu fiz, conheço não. Mas eu vi que a cara dela era tipo assim, então por que não vai conhecer? Para igualar, eu tenho 3 centímetros de diferença. Irmãos, eu tenho uma perna maior que a outra porque Deus quer que seja assim, não tem nenhum problema. Mas a gente ia curtir, não ia? Se eu chegasse aqui e dissesse assim, nesse domingo minha perna vai igualar. E eu não ia. E se a câmera tivesse focado na minha perna e eu sentado, e eu orando, e todos os líderes da igreja com a mão aqui imposta, e o ministério de intercessão ao meu redor, e de repente começa uma oração, e você vai vendo pelo vídeo que minha perna faz um... Vamos ser sinceros, seria o tipo de oração que você oraria assim, ó. Você não vai fechar o olho. É ou não é? E se desse certo, a gente sempre fica meio... Será? Não sei se eu já contei para vocês, a gente conviveu muito tempo com um pastor angolano lá em Mogi, que é o Helder, que é um fofo. Quando o Helder começou a contar as experiências espirituais da Angola, meu irmão, a gente não sabe nada de fé, não. Nada. Gente voando. Você já viu gente voando? Ele já viu. E a gente ficava com aquela cara de, fala sério, ele, não, a pessoa voou mesmo. Eu já te contei do desafio de um missionário na Angola?
Vou te contar, mas não conta para ninguém. Segredo nosso. Hã? Boa, vou te contar, nem vou contar do missionário. A gente tem uma amiga, que a gente viajou junto para Ilhéus agora. Aliás, Adriele, a gente pegou a virose por causa de você. A Adriele tinha um problema no braço. Bem aqui. Teve um câncer nessa região. E aí, para tirar o câncer, o médico falou que teria que remover o câncer, e ao remover o câncer, ela não teria nem tendão, nem essa parte toda aqui. Ah, não, minto, teria que amputar o braço. Vai me lembrando. Amputar o braço. Aí o médico chegou para ela, agora eu lembrei, na hora da cirurgia, e falou assim, olha, quando amputa, fica muito grosseiro, né? Porque fica só o negocinho, que arrancar na emenda. Eu ia falar, a irmã não quer, o médico não era crente. O médico falou assim, você não prefere que a gente arranque o câncer, só que a gente vai ter que tirar tudo de dentro, a gente fecha, e você vai ficar com o braço sem vida. Seu braço não mexe. Aí o médico que falou assim, aí você põe ele no bolso e fica aqui, ó. Um braço, mole, no bolso. Aí ela optou o quê? Evidente, deixa o braço, tira o câncer. Fechou. Foi lá, o cara abriu e tirou. Irmãos, o cara tirou tudo. Tirou câncer, tirou tendão, tirou nervo, limpou. E ela lá, deitadinha, volta da anestesia. O médico fala, e aí, né? Aquela coisa de médico, como é que você está? Como é que foi a reação como chama? Da anestesia. E ela falou, beleza. Eu vou ensinar um negócio aqui, é do meu jeito, tá bom que eu vou contar a história. Ela com o bracinho parado aqui, ó. Aí o médico falou, você já está bem, já está tudo em paz, em breve você vai ter alta. Ela fez assim, beleza. Ficou mais legal, não ficou? O resumo, irmãos, é que o médico está explicando o pós-operatório e ela começa a mexer o dedo. Aí diz que o médico olha e fica assim, você está mexendo o dedo? Ela falou, estou mexendo o dedo. Ele falou, mas você não podia mexer o dedo. Ela falou, mas eu estou mexendo o dedo. Ele falou, então mexe a mão. Ela falou, você está mexendo a mão. Ela falou, parece que eu estou mexendo a mão. Irmãos, eles tiraram todos os exames aqui dela. E não tem nada. Não tem tendão, não tem nada. E o braço mexe. É muito louco. Quando ela contou essa primeira vez, todo mundo fica, sabe, com a cara de, cadê o exame? Por quê? Porque diante do milagre, a gente fica atônito. Agora pensa comigo. Imagina o Malco. Porque naquele tempo você não andava com o celular e com o espelho, né? Para falar assim, deixa eu ver se ele colocou direito. Nossa. Malco tá irado. De repente ele se imagina, ele tá de olho aqui, ó, com o mestre. O mestre coloca a orelha dele. E eu imagino que naquele momento tudo que o Malco pôde fazer está aqui. Está colado. Eu fico imaginando o momento em que o Malco se deparou pela primeira vez com o espelho. E ele viu que estava tudo jeitoso. Tudo no lugar, David. Tudo bonito. Quando eu olho para esse movimento, irmãos, Jesus me ensina que mesmo no dia mau o milagre é possível. Qual o milagre? Não é o da orelha. Eu preciso concluir essa pregação dizendo algo, e aqui eu peço uma licença hermenêutica, mas é algo que está no meu coração. Na minha cabeça, na minha teologia, e nem é teológico porque é uma coisa da minha cabeça, o Malco se converteu. Porque ele foi embora com a cabeça pesada, pensando assim, o cara que eu ia prender, um amigo dele veio e me machucou. Eu que sou um Zé para ele, porque eu sou o perseguidor. Ele veio e me curou. Eu imagino que Malco foi embora em crise. Não acho que Malco se converteu ali. Mas eu acho que quando Malco ouviu que o Senhor ressuscitou, ele falou, eu acredito no poder desse Jesus. Porque eu já fui alvo dessa graça. Malco vive a essência de graça. Eu o persigo, eu quero o teu mal, eu não sou um dos teus, e ainda assim sou atingido pelo teu amor. A cena, ela é selada com alguém que sai dali
atônito. E aí, irmãos, depois disso, Jesus vai encarar tudo sozinho. Os seus inimigos, ele sofre sozinho, ele vai padecer sobre a mão de homens maus, ele está oferecendo a vida dele para que a gente entenda que o Senhor é o nosso Salvador. Ele está sozinho ali para que a gente entenda através dele que nunca mais estaremos sozinhos. Assim Jesus se entrega. E aí essa importância moral desse sacrifício e dessa expiação sobre a cruz se constitui em nada mais, nada menos do que a voluntariedade de Jesus sobre a morte. Sabe qual é o grande problema? É que a gente já está 2000 anos depois. A gente já sabe o fim da história. Ele morre, o mal acha que venceu, e ao terceiro dia o mal é de vez derrotado. Ele ressuscita, ele vence sobre a morte. Mas o que ficou na minha cabeça enquanto eu preparava isso é, nessa cena, quem nós somos? Tem horas, irmãos, que a gente olha para Judas dizendo assim, como Judas pôde fazer isso? Mas a gente não percebe que tem horas que a gente vem de Jesus. Tem hora que aquilo que é ofertado para nos dar prazer ou lucro faz com que a gente venda Jesus. Em que sentido? Eu deixo ele de lado para que eu possa ter benefícios. Chamar Judas de traidor é porque é muito bom quando a gente tem um exemplo pior que o nosso. Por quê? Porque ninguém olha para nós, olha para ele. Você já viu gente que quando você foi corrigir, a resposta foi, mas tem gente que faz coisa pior. A gente não está numa competição de quem faz coisa errada. A gente está tratando o coração daqueles que foram salvos por Jesus, para que a jornada seja diferente. Tem gente que está trocando Jesus por momentos de prazer, para ganhar mais dinheiro. Tem gente que não compreendeu quem Jesus é na ótica do Pedro. Meu irmão, eu já repeti 200 vezes e vou repetir 500. É inadmissível para o crente a fala, assim é o meu jeito. É inadmissível. Porque quando a gente se depara com Jesus, não é mais sobre o nosso jeito. E por quê? Porque o nosso jeito é pecaminoso. Ah não, eu bati mesmo porque eu sou assim. Nós não entendemos quem é Jesus. Não, a pessoa veio e quando eu percebi que o clima era perigoso, eu ataquei. Nós não percebemos e não entendemos quem é Jesus. Ah, então você está dizendo que a gente tem que sofrer e apanhar? Se for sobre Jesus, é o jeito. Quando um maldoso atinge alguém e esse alguém revida, nós temos dois maldosos. Então, o que eu quero que a gente entenda nessa noite é que entre ser Judas ou Pedro, possamos entender que nessa história a gente é Malco. Alguém mau, alguém que por tempos perseguiu Jesus, que esteve longe de Jesus, mas foi alcançado pela tua graça. E sabe por que é graça? Porque a gente não merece nada, mas o amor dele nos constrange. Malco não merecia, na visão humana, mas Jesus olha para Malco como um pecador que não o conhece, e por não o conhecer, ele não é inimigo, ele é alvo. Eu fico imaginando Malco quando descobriu que Jesus ressuscitou, voltando para casa dizendo assim, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Esse Jesus que todos estão dizendo que ressuscitou e vive, eu acredito nele porque foi ele que colou a minha orelha. Foi o amigo dele que tirou e foi ele que devolveu. E eu posso dizer uma coisa, família, eu estava lá para prendê-lo. O que Malco está nos ensinando é que na ótica de Jesus, a graça é para todos aqueles que foram alcançados pelo sangue vertido na cruz. Ah, pastor, mas eu fui de uma religião que persegue cristão. Se Jesus te alcançar essa noite, está tudo zerado. Ah, pastor, mas a minha história, se Jesus te alcançar essa noite, se Jesus devolver a tua orelha essa noite, e você perdeu a orelha enquanto o atacava, está tudo zerado, porque é graça sobre graça, sobre graça e mais graça sobre a vida de nós, discípulos que por vezes somos Judas, por vezes somos Pedro. E aí, quando eu for pregar de Pedro, é evidente que eu vou voltar nisso. Mas o legal dessa história é que Judas não conseguiu se arrepender e se matou. Pedro teve tempo de se arrepender e reencontrou o Jesus da graça.
Porque se Jesus fosse igual a Pedro, não teria novas chances. Mas Jesus é igual ao Pai. E chega diante de Pedro e o abraço é devolvido. É tempo da gente ler o nosso coração sobre a nossa teologia e sobre a nossa vida. Ser crente para quê? É tempo da gente perceber o quanto a gente está brincando com coisa séria. Em que sentido, pastor, você está dizendo? É que nós estamos vendendo Jesus por moedas muito menores que as de Judas. Meu irmão, servir a Jesus é fazer com que Ele seja o rei das nossas vidas e das nossas histórias. Então você está dizendo que eu tenho que ter prejuízo? Se o lucro envolver a tua fé, sim. Ah, mas eu não nasci para ser feliz. Depende do que é felicidade para você. Porque senão o que você está fazendo é vendendo Jesus com um belo de um beijo. Você é o da pá virada? Chega disso, irmão. Irmão, você sabe, quem me conhece de perto, senta comigo, sabe, a minha luta é para que a gente seja 756 crentes, imitadores de Jesus Cristo. Quem entrou aqui que é grosseiro, que seja acalmado por Jesus. Quem entrou aqui e é impetuoso, que tenha o seu ânimo salvo por Jesus. Nós queremos ser o time que impacta o mundo, não no chute, mas na graça. É tempo de devolver a orelha para o Malco, porque nós somos iguais a Malco e fomos alcançados pela graça mais incrível que o mundo já viu. E Ele morreu por você e por mim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. A gente cantou hoje que é porque Ele vive que a gente pode crer no amanhã. A gente cantou que confia nisso. Então segura firme na mão dEle e segue a jornada. Porque conforme eu gosto de dizer, a nossa expectativa é no dia em que a gente vai se encontrar com Ele. E é aí que vai ser top. Essa cena não sai da minha cabeça. O dia que Jesus vai estar na minha frente assim, dizendo assim: corre aqui que eu quero te dar um abraço. Meu irmão. E eu já imagino eu correndo, chorando. E Ele secando meus olhos, dizendo assim: agora não tem mais choro, meu filho. Nossa! E Jesus relembrando aquilo que a gente viveu por amar Ele, sabe? E dizendo: agora acabou. Porque a nossa expectativa, se você acredita que Ele veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, você também acredita que Ele vai voltar para buscar a gente, amém, igreja? E a gente vai estar na presença dEle por toda a eternidade. Feche seus olhos, eu quero encerrar orando por você nessa noite, em nome de Jesus. Queria te dar um tempinho aí de reflexão sobre quem é você nessa história. Talvez você chegou aqui e percebeu que falou muito mal de Judas, mas reproduz muito do que Judas faz. Talvez você chegou aqui dizendo que comigo é assim, e você tem percebido que você tem sido Pedro diante dessa cena. Mas a minha oração é para que você saia daqui entendendo que você é mau. Você foi curado sem merecer, foi transformado pela graça. Você foi liberto pelo sangue de Jesus. Fale com o Senhor agora, entre você e Ele. Quem sou eu para que o grande Rei me receba? Sim, lhe pedi, Ele me encontrou seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho
filho de Deus, se eu sou. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo efeito que ela tem sobre nós. Jesus, cele os nossos corações para que nós possamos ter uma compreensão verdadeira de quem o Senhor é. Que nós possamos entender a verdade sobre o Teu reino, sobre aquilo que o Senhor fez por nós, em nós e através de nós. Tira de nós todo o senso de traidor. Tira de nós, Pai, toda a possibilidade de ficar vendendo o Senhor por prazeres, por lucros, por questões que alimentam a nossa vaidade e o nosso ego. Gera em nós, Jesus, um coração transformado pelo Teu amor. Tire de nós um coração impetuoso, que quer resolver na espada aquilo que tem que ser resolvido na oração, aquilo que é da luta, que não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Nos ajude a entender que um dia nós estávamos contra o Senhor, fomos encontrados, curados, transformados e agora convidados para trilhar um caminho no qual o Senhor é quem governa. Jesus, se chegou alguém aqui que está longe do Senhor, que volte para perto. Se chegou alguém aqui nessa noite que não Te conhecia, que tenha sido apresentado ao Senhor, e que entenda que a nossa vida é graça sobre graça, que essa igreja continue sendo um ponto de encontro entre o Senhor e os pecadores. Fica conosco, use as nossas vidas para a honra e glória do Teu nome. Nos dê uma semana de paz e de bênçãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e as doces consolações do Seu Santo Espírito sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, boa semana, e a gente se encontra pela jornada da vida. Se coloca.